Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com o Dr. Renato Andrade Bussieri. Veremos uma palestra do 8º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Conversamos com o Dr. Otton. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Conversamos no 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, com o Dr. Reinaldo Bussieri. De quais maneiras os cartórios podem contribuir para desafogar o judiciário? Cartórios extrajudiciais, para desafogar o judiciário, como o próprio ministro Barroso disse na sua fala, o cartório, em função do preparo, da qualificação dos notários e registradores, hoje todos concursados, profissionais de direito, do direito que são, eles têm além da fé pública concedida pelo Estado, eles têm um conhecimento técnico em várias áreas do direito, né, como na parte imobiliária, a parte de direito de família, divórcio. Então, com isso, o judiciário, a gente tem que entender que o judiciário ele atua na solução de conflito. Então, quando não existe o conflito, não tem a necessidade de que o judiciário, a máquina do judiciário seja movimentada, por exemplo, para você fazer um divórcio consensual, para você fazer uma partilha sem que haja litígio, e várias outras coisas, como nós já fazemos, uma retificação de metragem de um terreno sem o envolvimento da máquina do judiciário, que já é uma máquina muito pesada e sobrecarregada. Então, os cartórios estão preparados para que venham a receber essas incumbências e, com isso, desafogar o judiciário como ele precisa. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como avalia a presença da tecnologia na prestação de serviços extrajudiciais? A tecnologia é uma necessidade, uma realidade. Hoje nós não podemos mais sobreviver, né, sem, como todos falaram, sem o uso da tecnologia. Porém, nós temos que seguir as regras que nos são impostas pelos órgãos do judiciário, as nossas corregedorias nos estados e também a Corregedoria Nacional de Justiça, que eles fazem as normas com que nós possamos desenvolver o nosso serviço. Por exemplo, o ato eletrônico ele foi autorizado a ser praticado no ano 2020, com o advento da pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa. Então, um anseio nosso de praticarmos os atos eletrônicos, que já vinha de muito tempo, em 2020 o CNJ viu a necessidade em função de uma pandemia que agilizou isso. Então, hoje os atos são praticados, existem atos que eram presenciais, que eles são totalmente eletrônicos e totalmente virtuais. Só é gravado em vídeo, a pessoa não precisa de um cartório, pode se lavrar uma escritura, por exemplo, uma pessoa estando em São Paulo, a outra em Manaus, até fora do Brasil. Uma assinatura eletrônica, pelo ICP Brasil ou pelo E-Notariado, que é uma plataforma de assinatura que é da própria classe do Colégio Notarial do Brasil. Qual sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? O futuro da prestação de serviço, dos nossos serviços para a população, eu acho que o futuro ele já chegou. O que ocorre é que a modernidade, a informatização,
né? Ele veio agilizar os serviços que nós prestamos. Mas se as pessoas analisarem com clareza, todos os atos da vida civil nossos passam para um cartório. A partir do momento que você nasce, você vai adquirir a cidadania com o registro do seu nascimento no registro das pessoas naturais. Aí você, hoje, com a modernidade, você já sai o neném já sai com a certidão de nascimento, o número da identidade dela e o número do CPF na certidão. Aí você cresce, se casar, passa pelo registro civil das pessoas naturais. Compra um carro, compra uma casa, compra um terreno. Todos esses atos que são normais da nossa vida, né, da vida civil do cidadão, eles acontecem dentro de um cartório até o ato derradeiro, que é o óbito. E não para no óbito, porque hoje nós já fazemos também, como eu já disse, o inventário extrajudicial, quando não existe litígio, o inventário é pós-morte. E o tabelião, ele também pode, através do testamento, ele pode dispor da vontade, quer dizer, a pessoa pode dispor da sua vontade após a sua morte, através de legar os seus bens para os seus herdeiros da forma que o testamento já deixa isso pré-definido. Então, quer dizer, são atos que são praticados. O testamento, por exemplo, é praticado para que ele tenha validade após a morte. E após a morte, agora nós fazemos os inventários também. E outros atos nós vamos poder fazer, que, como o ministro bem falou, um processo que acumula muito poder judiciário, que é a execução fiscal, processo de execução de uma dívida é lento e acumula muito porque é um processo demorado. Você tem que achar a pessoa, citar a pessoa, depois saber se essa pessoa é detentora de algum bem ou alguma coisa que garanta naquela execução, que senão não dá em nada. E isso é uma coisa que nós pretendemos, dentro de um futuro próximo, estar praticando. Como o nosso ministro já nos deu uma luz no fim do túnel. Como avalia a iniciativa da CNR na realização do 13º Fórum de Integração Jurídica? O fórum, eu estou achando que o nível das palestras, dos palestrantes, começou com a palestra do ministro Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Mauro Campbell também, que vai ser o futuro corregedor nacional. Quer dizer, não só da importância dos palestrantes, como da capacidade e da facilidade de transmitir não só os conhecimento próprio, que me deixou assim até envaidecido de saber o quanto eles conhecem da nossa atividade, como também saber transmitir isso para que todos captem e seja um crescimento no nosso aprendizado, na nossa profissão. O fórum, o presidente Rogério, ele está de parabéns e não poderia ter escolhido pessoas melhores, palestrantes de nível altíssimo que está acontecendo, e o fórum está sendo assim muito engrandecedor para nós notários e registradores. Só temos a agradecer a ele. A terceira mesa do 13º Fórum de Integração Jurídica, Temas Atuais do Direito Notarial e Registral, promovido pela Enor, teve o tema A Importância da Advocacia na Desjudicialização como parceira da atividade notarial e registral.
Ele contou com os doutores Marcelo Lima Filho, vice-presidente da Noreg Brasil e doutorando pela UFMG, Alexandre Chine, juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tiago Almeida, presidente da Comissão dos Notários e Registradores da OAB, Flávia Pereira Rio, registradora civil, doutora pelo FRJ, e Hércules Benício, tabelião do DF e doutor pelo NB, e a doutora Marili Monteiro, tabelião do Rio de Janeiro. Veja a seguir. Eu queria agora passar a palavra para a professora, outra referência, professora Flávia Rio, processualista, titular lá da UERJ, que há 18 anos empresta sua bagagem ao Registro Civil de Pessoas Naturais lá no estado do Rio de Janeiro. Uma honra tê-la conosco. Nós aqui do extrajudicial, como foi dito, eu estou há 18 anos, né, como delegatária concursada de servente extrajudicial, e nós sempre nos esforçamos para que um dos atributos do nosso serviço público seja a celeridade. Então, vou realmente tentar ser célere e cumprir com prazo, e como professora de Direito Processual também ensino celeridade, então também tenho que dar exemplo, né? Gostaria de saudar, lógico, o nosso presidente, parabenizando a doutor Bacelar, a doutora Fernanda, pela iniciativa belíssima. Esse painel a que eu fui convidada, que para mim é um presente, porque é uma temática que me é muito cara, porque para vir falar nesse painel, eu falo em primeira pessoa, né? Então, para mim, é um tema que é muito orgânico, é muito natural. Falar da importância da advocacia para a atividade extrajudicial e, mais especificamente, para a desjudicialização, ou, como prefiram, a extrajudicialização. Porque eu venho da advocacia privada, né? Sou delegatária há 18 anos, e eu acho que, de certa forma, também, eu experimentei, eu vivenciei essa mudança do sistema de justiça. Então, eu venho, como o doutor Tiago falava, eu venho da advocacia do ringue, né? Que é realmente do contencioso, né? E me formei, eu sou professora de Direito Processual, me formei realmente com um sistema de justiça muito centrado na beligerância, né, na polarização, e tendo como palco o Poder Judiciário. Então, uma visão judicializante e beligerante da solução dos conflitos. Então, esse acabou sendo, e para mim, para a minha geração, para gerações acima, de certa forma, o DNA da nossa formação. E quando eu fui, e aí eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, a minha advocacia sempre foi, logicamente, com essa toada. Quando eu fui para o extrajudicial, que para mim já foi uma guinada, porque eu comecei a ver que no balcão do cartório eu consegui, ao fim do dia, ter começo, meio e fim de vários atos. E isso era muito recompensador. Então, eu dando meu depoimento aqui de advogada, né, de processos, poxa, tem processos, segredando para vocês, tem processos que eu atuava que ainda existem. Eu sei pelos meus ex-sócios. Entendem? Então, quer dizer, você se casa com o processo, né? Você segue aquela vida com o processo. E deixa como legado, não sei se feliz ou não, né? Porque a gente herda os bônus e os ônus, né? Então, acho que na advocacia também, para os meus colegas, os processos, alguns deles tramitando até hoje. Então, eu venho aqui falar dessa temática, porque é uma temática, como eu disse, para mim, muito natural. Por isso, eu participei dessa transição. Então, como advogada do contencioso cível, depois delegatária, vendo esse fluxo, que é um fluxo muito ágil, a gente atende o usuário, a gente atende o advogado, e a gente tem que oferecer respostas ali, tete a tete, né? Imediatamente. A gente tem a imediatidade até hoje no balcão do cartório, né? E isso eu vou voltar em seguida se der tempo, mas isso continua no cartório, né? O cartório ele é essencialmente híbrido, e eu não vejo um porvir que assim não seja, porque a gente não pode deixar nenhum usuário para trás. Então, por mais que a gente tenha o WhatsApp, telefone, CRC, num futuro brevíssimo, SERP, né, nós sejamos tecnológicos, mas a gente não pode deixar ninguém para trás, e todo brasileiro também tem que ter esse acesso ao sistema de justiça. Então, a gente vai continuar lá no atendimento do balcão, principalmente eu que sou de registro civil, a pessoa fala o nome, conta a história, né, mesmo se a gente perguntar, e daí a gente vai tendo alguns laços, eu diria que até afetivos, né, com o usuário e com a trajetória de vida dele.
E eu vivenciei também uma transição que acabou que eu, como professora, tive que tentar entender um pouco cientificamente, por demanda dos meus alunos, que é uma mudança drástica na atividade notarial registral também. Então, o doutor Tiago falava uma mudança da formação dos advogados, do operador do direito, que decorre dessa grande, na minha opinião, e aí foi digamos assim, uma reflexão que eu construí a partir da minha experiência empírica, que é uma reorganização do sistema de justiça. Porque todos nós somos engrenagens de um único sistema. Isso que eu acho que é muito importante, eu acho que é a tônica de todos os palestrantes aqui. Então, magistrado, delegatário, advogado, nós entendermos que somos engrenagens de um mesmo sistema de justiça. E quando o usuário ele vem para o nosso balcão e ele fala, a justiça não funciona, não adianta eu falar para ele, não, mas veja, nesse caso a culpa, né, não é exatamente minha. Ele não entende. Não é verdade? Então, assim, a verdade é que para o homem médio, para o jurisdicionado, para ele quer que seja entregue para ele a solução daquele litígio ou a prática daquele ato da vida civil na jurisdição voluntária. E esse é um papel comum a todos nós. Estejamos advogados por hora, delegatários, magistrados, somos profissionais do direito. E essa é a noção que a gente fala muito em sala de aula e que eu tento, de certa forma, abrir os olhos dessa nova geração, que é a ideia de uma justiça genuinamente multiportas. Mas isso a gente não consegue fazer essa transição de forma indolor. É um slogan bonito falar em justiça multiportas, né? Pelo menos eu, como processualista, entre os meus pares, cai muito bem usar essa expressão, sabe? Se for em inglês, melhor ainda, né? Então, multi-door courthouse, super na moda. Mas a verdade é que quem está aqui, como todos nós, carregando o piano, não é indolor, porque aí a gente tem que fazer uma virada numa tradição secular, né, num país de civil law, com uma judicialização e com uma centralidade do poder judiciário, principalmente nos primeiros anos pós-Constituição de 88, numa transição democrática que é muito natural, há uma compressão dos outros poderes, há um protagonismo do judiciário, há um déficit de acesso ao poder judiciário. Mas aí eu me pergunto, será que mais de 30 anos depois, eu costumo brincar, numa Constituição balzaquiana, será que não passou muita água por debaixo da ponte? Será que a gente já não tem, ou não deveria ter amadurecimento democrático para nós encontrarmos os antídotos para os próprios problemas que os palestrantes anteriores falaram desde o ministro Barroso ao início, que é uma sobrecarga do Poder Judiciário, um descontentamento do jurisdicionado em função, e aí eu acho que a gente não pode nem criticar, que bom, por conta de um grau de instrução maior, porque a taxa de analfabetismo caiu, porque o acesso à informação, inclusive em função da revolução digital, é muito mais profusa. Então, a gente tem agora o efeito colateral das fake news, né? Então, o excesso de informação, de circulação de informação. Então, esse jurisdicionado, esse usuário, com um nível de informação médio muito maior do que há 30, 35 anos atrás, né, às vésperas da Constituição de 88, é lógico que ele quer mais também. Entendem? Então, ele tem um grau de uma demanda, mais de 30 anos depois, com um grau de expectativa maior. E nós que temos que correr atrás do prejuízo, concordam? Não é nós nos contentarmos com uma litigiosidade contida, uma insatisfação do usuário. Que bom que o usuário exige mais, não é? Que bom que a duração razoável do processo entrou na Constituição por um clamor público, não é? E aí isso, lógico, tira todos nós da zona de conforto, porque a Flávia do ringue, a Flávia do contencioso e a Flávia delegatária que tudo... Ah, não, isso não é comigo, é para o judiciário, vai para o doutor Chine, vai para o doutor Chine. Eu percebo que ao longo desses 18 anos, doutor Chine, muita coisa que eu... E aí, eu não posso dizer que é segredando, porque estamos aqui, né, com a transmissão nacional, mas, enfim, algo que eu diria assim, não, isso é muito complexo, vá para o doutor Chine, né, e tal. Já não é mais assim. E isso com uma velocidade lancinante, né, doutor Tiago? Então, o que não era problema meu, passou a ser problema meu. Isso onera nós, delegatários. Isso traz um grau de complexidade muito maior. Como o ministro Barroso falou, nós produzimos provas, nós colhemos depoimentos. Todos os meios de provas podem ser produzidos em vários procedimentos desjudicializados. Então, é uma confiança que o legislador deposita em nós e que nós precisamos estar à altura. Mas nós conseguimos fazer isso sozinhos? Não. Não. E não há demérito nenhum nisso. Porque, como eu falei, somos uma
um conjunto de engrenagens, precisamos estar coordenados. Precisa haver cooperação, precisa haver coordenação na nossa atuação. Então, ainda que eu, Flávia, e os colegas delegatários, nós nos aperfeiçoemos, estejamos a par de todos os mecanismos desjudicializados, tenhamos a equipe toda coesa, a postos, quem é o interlocutor para levar a boa nova para o usuário, para a sociedade brasileira, é o advogado, né, doutor Tiago? Porque o usuário, ele vai se consultar com o advogado da sua confiança. E é o advogado da sua confiança que precisa chegar para ele e dizer, olha, hoje, se nós tínhamos até ontem só a porta do Poder Judiciário, hoje, ao lado dela, sem prejuízo dela, nós temos outras portas, dentre as quais a dos cartórios extrajudiciais. E falar em primeira pessoa, como o doutor Tiago disse, experiências, e é uma construção. Então, levar essa notícia para o seu cliente, dizer, temos várias opções, e eu acredito muito no princípio da adequação, ou seja, não há, entre as portas do Estado Democrático de Direito atual no Brasil, não há antagonismo, há um coprotagonismo entre as portas, entre os atores, no sentido de que o advogado vai indicar para o seu cliente qual é a porta mais adequada para cada caso. Então, não há uma solução milagrosa, né? Não há um bip-bop-bum, um abracadabra. Então, há um direcionamento que o advogado vai dar para o seu cliente em cada caso concreto. E vejam só quão rico é esse, digamos assim, esse ponto a que chegamos numa Constituição balzaquiana. E essa nova configuração que nós construímos, nadando contra a corrente, né, de mãos dadas, e com iniciativas como essa, nós construímos a muitas mãos, com essa integração que nós temos, essa conscientização de um sistema de justiça, que a nau é única, ou afundamos juntos, ou todos nós remamos contra a corrente de uma sociedade cada vez mais complexa, cada vez nos exige mais. Mas o ponto fundamental que eu acredito é que não adianta virem várias leis meu tempo acabou, várias leis que desjudicializem com cartórios apostos. Se essas leis não forem aplicadas, não ganharem as ruas, se os advogados não acreditarem, não trouxerem, eu costumo brincar que o advogado tem um molho de chaves das outras portas, né, doutor Tiago? Vocês têm um molho de chaves. Então, não adianta eu estar do outro lado da porta, se não houver um advogado que destranque a porta e apresente o extrajudicial e diga, eu confio no extrajudicial. E no extrajudicial também, que eu imagino que o doutor Tiago tenha haja essa inquietação que seja levada a ele, porque os meus alunos que são advogados têm, e os meus amigos advogados têm essa inquietação, que realmente é uma porta do sistema de justiça com uma lógica própria, com o devido processo legal próprio, com uma dinâmica muito mais rápida, e o advogado, ele precisa estar consciente de que ele adquire um protagonismo superlativo no extrajudicial. Porque se no judicial tem o poder de requisição, o poder instrutório geral do magistrado, no extrajudicial não. O extrajudicial costuma brincar que é a bala de prata. Aquele bom advogado que domina o extrajudicial, ele vai montar aquele dossiê, ele vai sair a campo para produzir farta prova, contundente, que faça o checklist do legislador e dos atos normativos do CNJ, é ou não é? Organizadamente, vá, e aí tem a imediatidade, vá ao cartório, ou mande sinal de fumaça, como preferir, para conferir isso, e quando ele deflagra a alha, o risco, eu não vou falar que é zero, né? Mas, né, doutor Schiller, é quase zero. É quase zero. Mas isso é lógico que tem um custo que o advogado tem que explicar, um custo no sentido de se capacitar, de se atualizar, dele sair a campo para produzir provas que, eventualmente, talvez, numa instrução probatória judicial, ele apenas protestaria por, e o juiz que oficiaria, o juiz que teria iniciativa. Então, veja, ele não trabalha menos, ele trabalha diferente. Né? E essa capacitação e esse conhecimento do extrajudicial, ele acaba sendo um capital, um valor a mais para o advogado do século XXI.
E é preciso, portanto, as iniciativas como essa que o doutor Tiago trouxe, da Comissão de Direito Notarial e Registral, o selo da desjudicialização da Comissão Especial de Desjudicialização do Conselho Federal da OAB também, selos de boas práticas da desjudicialização, mostrando ou chamando a atenção da advocacia para se juntar, se aliar a esse movimento, conhecer e levar essa notícia dessas novas leis e atos normativos. Eu acho que é caminhando juntos que nós vamos construir essa justiça multiportas. Ela não nasce do dia para a noite, a gente não rompe com uma tradição do dia para a noite, né? Seria enganoso, falacioso, qualquer um de nós falar isso aqui. Mas eu acho que parados que nós não vamos conseguir avançar. Então, eu acho que é nos unindo, um conhecendo ao outro, o advogado, os delegatários dos advogados, e mais, essa frequência dos advogados aos cartórios, ela decanta a experiência nossa. Porque o ministro Barroso falava que ele tem alma de advogado, eu também tenho, né? Porque lá atrás eu fiz direito para advogar. E aí o olhar fica muito voltado para isso. O advogado, ele é muito criativo, né? Ele é muito criativo. Então, às vezes, alguma norma que poderia, a lei exige tal documento, ele fala, puxa, mas por que não outro? Bom, porque eu não estou autorizado a aceitar. E aí ele diligentemente vai à corregedoria, pede alteração da norma, né? Pede um expediente para o CNJ para fazer uma alteração, demonstrando que é o equivalente e atende o grau de segurança jurídica para manter no extrajudicial. Então, a gente, de mãos dadas, que a gente consegue fazer com que, pouco a pouco, não é algo imediato, uma mudança cultural, mas pouco a pouco a gente consiga pavimentar essa nova estrada, essa vicinal, né, para que ela se alargue e todos nós consigamos passar juntos. Sozinhos não conseguiremos, conseguimos passar juntos. E eu acho que vale a pena esse movimento, é um movimento dolorido, principalmente para o pessoal da minha geração, né, que vem de uma outra escola, mas eu acho que vale a pena porque, aí eu vou trazer o professor Kazuo Watanabe, que ele fala, nós precisamos, né, no alto da sabedoria dele, né, um dos maiores pensadores do direito processual brasileiro, ele diz, nós precisamos, e isso denota um amadurecimento democrático no sistema de justiça, passar do que ele chama da cultura da sentença para a cultura da pacificação. Expressão dele. Então, nós passarmos por uma cultura que prescinda da sentença judicial, né? Então, significa o quê? Não extirpar o Poder Judiciário, muito pelo contrário, porque somos funções complementares, mas sim nós emanciparmos, entendem? Do Poder Judiciário. E, para isso, precisamos de delegatários e advocacia juntos, cada qual no seu âmbito de atuação, para que, complementarmente, nós nos conheçamos mais e caminhemos por essa avenida que nós mesmos estamos... A gente pavimenta e anda ao mesmo tempo juntos. Então, vida longa para o extrajudicial, para essa complementaridade entre a atividade da advocacia e o do extrajudicial. Muito obrigada. Voltamos já com mais do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Estamos de volta com o 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Relatar e sugerir as lideranças que estão aqui das nossas entidades notariais e registrais. Lá no estado do Amazonas, nós temos tido uma experiência muito exitosa com a OAB por intermédio de uma comissão como existe em São Paulo. Hoje de manhã, a doutora Raquel Ximenes, que preside a comissão lá no estado de São Paulo, a OAB estava aqui de manhã, depois das 18, a esposa do Tiago. Mas lá no estado do Amazonas a gente tem feito workshops, troca de conhecimento entre delegatários e advogados. Tem sido uma experiência muito, muito produtiva. Temos convidado para participar das jornadas, dos multirões. Então, façam isso porque é uma troca que enriquece a nossa atividade, a nossa parceria. Há alguns estados que já têm esse trabalho e nós sabemos que a Fernanda, por intermédio da escola, também está discutindo a produção de um conteúdo para fazermos um curso através da Escola Nacional da Advocacia, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Então, eu chamo agora a nossa colega MMM, a Maria Monteiro, nossa colega distribuidora lá do estado do Rio de Janeiro, para fazer a sua... Me permita trazer de volta o brilhantismo da aula magna da manhã
quando o ministro professor Barroso fala em tornar o poder judiciário mais eficiente. E essa é uma paixão minha, porque, na verdade, o meu dia a dia é exatamente ver na prática que a desjudicialização passa necessariamente, ou a extrajudicialização, como agora se usa, passa necessariamente por um corpo jurídico, por advogados, operadores do direito, aptos a operar o microsistema extrajudicial, né? Registro público com a circulação eficiente e rápida das informações através das certidões, como o doutor Chini falou, você vai saber o regime de bens através da certidão do registro civil, enfim, tantas outras situações que trazem agilidade e eficiência para o jurisdicionado, né, para usar um termo, enfim, você soluciona com muito mais agilidade. E passa também, evidentemente, pela qualificação contínua dos auxiliares dos serviços extrajudiciais, né? Enfim, de todos nós. Então, eu queria encerrar aqui, doutor Marcelo, agradecendo, e o brilhantismo dos palestrantes anteriores que sintetizaram com tanta nitidez e lucidez a respeito dessa necessidade. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Marili. Recado muito bem dado. Eu passo imediatamente a palavra, encerrando com chave de ouro esse painel, professor Dr. Hércules Benício, tabelião registrador aqui no Distrito Federal, figura sempre presente em todos os bons eventos da nossa classe. Agradeço, Marcelo. Muito boa tarde a todos. Uma grande honra poder contar aqui com a presença de tão ilustrada plateia. Eu cumprimento o representante da nossa corregedoria, doutor Pacífico Nunes. Seja muito bem-vindo, uma grande honra. Colegas Rogério Bacelar, Fernanda, agradeço pelo honroso convite. Grande Carlos Eduardo Elias. Uma honra ver tantos queridos amigos de todos os rincões do Brasil. Eu tratarei aqui brevemente sobre a importância da advocacia, dando alguns exemplos de como os advogados podem melhorar o sistema de justiça no Brasil, considerando que o extrajudicial é um novo caminho de acesso à justiça, é um acesso efetivo à justiça célere e menos custosa. O ministro Barroso deixou bem claro que é até menos custosa a justiça do extrajudicial. Gostaria de chamar a atenção para, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele traz certos dispositivos que podem ser expandidos como uma intimação extrajudicial. O artigo 269 do CPC, no parágrafo 1º, diz que o advogado pode intimar o advogado da contraparte sem incomodar o cartório judicial. Ora, será que a gente conseguiria, então, triangular a relação processual numa citação? Eventualmente, a corregedoria pode fazer uma interpretação sistemática e entender que parece que sim, a dificuldade de triangular a relação, e a gente precisa usar mais a base de dados dos serviços extrajudiciais. Não dá para a gente ficar encastelando informação e não compartilhar, por exemplo, endereço de pessoas no Brasil, tanto para o judiciário, tabelião de notas para o tabelião de protesto, que vai precisar intimar com mais presteza. Isso é fundamental. E que bom que o CNJ está aqui, pela doutora Carolina, para verificar como o CNJ pode ser o propulsor dessas normas que padronizarão, um modelo mais eficiente, de serviços e de uso de base. Então, em relação a essa questão, é importante. O ministro Barroso também falou da versatilidade de uma ata notarial para colher depoimento de testemunhas. E ele entende que precisaria desoficializar a produção de provas. Será que isso já não pode
alguns provimentos de corregedoria escancaram que a vocação da ata notarial é, sim, colher depoimento de testemunhas. Aqui no Distrito Federal, há juízes que decidem que, não tendo necessidade de colher o depoimento em juízo, que as partes podem ir a um tabelião, que o tabelião vai ter uma sala correta para colher o depoimento e, caso haja necessidade, que depois reproduza em juízo. Algumas outras corregedorias entendem que não. Ora, o artigo 449 do CPC parece determinar que a oitiva seja feita perante o juiz. Mas esse debate está aberto e corregedorias se comportam de forma distinta. A advocacia pode estimular a sua corregedoria local para verificar até que ponto a corregedoria local autorizaria esse comportamento de juízes que decidem dessa forma. De várias formas também a advocacia ajuda o extrajudicial quando vai ao corregedor e solicita a edição de um provimento para racionalizar procedimento, por exemplo, de um inventário, mesmo quando o falecido deixara testamento. Ora, se o testamento foi aberto e validado, toca para o extrajudicial. Possibilidade de divórcio e separação, mesmo quando houver interesse de menor, desde que não trate de assuntos, de temas referentes à guarda, responsabilidade e alimentos. Será que isso é uma aventura jurídica, uma temeridade, ou seria um salto para o futuro, avançando na legislação? O CPC, no artigo 733, ele limita a possibilidade do extrajudicial, talvez na sua literalidade, mas uma interpretação generosa, tal como feita na primeira jornada de direito notarial e registral, é possível que a gente entenda que o extrajudicial tem muito a contribuir para quem incomodar o juiz, se não há conflito entre as partes. Eu estabilizo o patrimônio dos divorciandos, e isso é válido também para inventários que tenham entre os herdeiros menores incapazes. Desde que haja uma partilha ortodoxa, é possível acomodar o patrimônio e não vai ter nenhum prejuízo para seu ninguém. Será que eu preciso aguardar o legislador? O legislador não é muito lento? Eu estou agindo contrariamente à Constituição? Aqui eu estou sendo muito vanguardista? Você quer mudar o lugar? Então vai lá para o parlamento, como o Carlos Elias está lá, como um consultor legislativo, e tente fazer aprovar. Mas há certas regras que dentro do sistema podem ser acomodadas. Um tema muito candente, o desembargador Jones Figueiredo está aqui, a respeito dos divórcios unilaterais. Aqui nós temos um problema, mas é interessante dizer que os notários e registradores são artífices da paz social e eles trabalham em procedimentos em que não haja um dissenso qualificado. Repare, quando o legislador diz uso capião extrajudicial, é possível que tramite diretamente no extrajudicial, por meio de uma ata notarial e depois um procedimento no registro de imóveis. Ali pode haver um conflito? Eventualmente, sim, mas se aquela pessoa que vai perder a propriedade, o uso capido, ele não impugna de forma justificada, pode o registrador de imóveis entender que a impugnação é injustificada e continuar com o procedimento extrajudicial. É dizer, o dissenso, desde que não qualificado, desde que não seja com fundados argumentos, esse dissenso ele não vai ser levado a sério. E o procedimento continua. Há muita coisa, Patrícia, uma honra aqui estar com a sua presença, e há muita coisa que a gente pode tratar, até eventualmente de modular o sentido e alcance de algumas regras do CNJ. Por exemplo, eu faço referência a provimento de uso capião, artigo 13, parágrafo 2º, num provimento 65 de 2017, em que o CNJ sugere que, para que seja finalizado o procedimento de uso capião, o interessado uso capiente precisa provar
algum obstáculo para a escrituração da transferência do imóvel. Alguns entendem que, caso o usucapiente possa satisfazer o seu direito por meio da adjudicação compulsória, ele não faria jus a uma usucapião. Desculpa, não parece ser essa a melhor interpretação. Se o possuidor satisfizer requisitos de usucapião, independentemente de ele poder também satisfazer requisitos de adjudicação compulsória ou poder lavrar atos outros, ele já reúne requisitos de usucapião. Gostaria de que pudesse ser modulada essa compreensão até em prestígio a vários precedentes do STJ, mas eu só vou citar dois aqui, um da terceira turma, outro da quarta, RESP 1.584.447, o ARESP 2.026.266, agora, 2021, 2022. Outra coisa da advocacia extrajudicial, quão melhor é interagir com um tabelião na hora de um inventário em que o falecido era casado sob o regime da separação obrigatória de bens. Porque fica mais palatável e rápido você saber que a súmula 377 do Supremo, que induzia a interpretação de que os bens adquiridos onerosamente na constância de um casamento regido pelo regime da separação obrigatória de bens, supostamente levaria à comunicação patrimonial daqueles bens, o STJ, em 2018, disse negativo. Vamos fazer uma releitura dessa súmula 377, para que haja comunicação patrimonial no regime da separação obrigatória de bens, há necessidade de prova do esforço comum. É dizer, os advogados chegam ao tabelionato, como a gente está na paz social, os herdeiros, eles podem ali bem mencionar que, e fulanizar, individualizar bens que foram adquiridos por esforço comum e outros que não. Isso fica tudo tão mais rápido, fácil, e na paz social é mais tranquilo de conviver, e a interação com o tabelião também é bem facilitada. Acredito que seja importante esse tipo de prestígio e a tentativa, talvez, máxima possível, de sair do judiciário, por exemplo, para esses fins de eleger. Fica tão mais barato para os herdeiros, não tem nenhuma dúvida você poder ali eleger o que vai ser bem comunicável ou não. Agora, só para também tratar... Pô, já acabou o tempo, desculpa. Só para dizer também que eu acho que vale a pena. A advocacia, notários e registradores, eles não têm monopólio da razão, da interpretação. Desculpa falar isso, né? E a gente bem sabe disso, mas é legal dizer que sempre haverá possibilidade de uma suscitação de dúvida. Diz o Estatuto de Notários e Registradores, artigo 30, inciso 13, que é dever do notário e do registrador encaminhar as dúvidas para o juízo daquelas dúvidas levantadas pelos interessados. Então, é dizer, bem provavelmente, seja possível a gente superar alguns entendimentos por meio de uma dúvida vanguardista. Então, está nascendo agora o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Se o registrador está angustiado em verificar se aquele título é passível ou não de um deferimento do procedimento, o próprio registrador, de forma generosa, diz: interessado, vamos aqui, você vai requerer suscitação de dúvida, eu vou aqui colocar as razões e suscitar a dúvida. Na sua impugnação, você tem argumentos que vença a força do melhor argumento, e daí, com uma decisão vanguardista, eventualmente, de improcedência da dúvida, sensacional. O registrador padroniza o comportamento, ciente de que não vai sofrer as agruras de um processo ali disciplinar ou de responsabilização civil. Tem muita coisa aqui no DF. Estava comentando hoje com o doutor Pacífico, que saiu uma decisão, por incrível que pareça, até bem pouco tempo, a pessoa não conseguia, duas pessoas não conseguiam comprar um imóvel rural de 2 hectares, porque o entendimento era de que isso feriria a lei de parcelamento, seria alguma burla, né, a um parcelamento regular. E o que aconteceu?
numa dúvida vanguardista, tudo ficou mais claro e agora a gente pode atuar. Com essas breves palavras, pedindo desculpas pelo excesso de tempo aqui, eu agradeço pela oportunidade e parabenizo pelo lindo evento. Boa tarde a todos. Voltamos já com mais do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Conversamos no 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, com o Dr. Otton sobre salário e educação nos tribunais. Bom, agradeço o convite. Nós estamos assessorando a CNR, estamos assessorando as entidades filiadas à CNR. E hoje o salário e educação já está com muitas decisões, algumas desfavoráveis, outras favoráveis. Mas, para nossa alegria, estamos muito otimistas com relação ao encaminhamento desse assunto. O STJ tem se posicionado favorável à não contribuição desse imposto, desse tributo, por parte dos notários e registradores. Rapidamente, para a gente falar sobre a questão do salário e educação, o salário e educação é uma contribuição feita pelos notários e registradores. E a Justiça, já com relação aos produtores rurais, entendeu que quem emprega na pessoa física, por empregar na pessoa física e não ser considerado empresa, não é sujeito passivo dessa contribuição. Nós estamos pleiteando essa desobrigação também em nome da categoria. E o STJ tem nos dado um posicionamento muito favorável, a gente está bem otimista com relação a esse tema. É possível que, em breve, o próprio STJ suspenda todas as ações que estão em curso referentes a esse tema, até o julgamento de um IAC, que é um incidente de assunção de competência, suscitado, inclusive, pela própria União Federal e que está hoje no STJ, sob a relatoria da ministra Sucete, que vai, provavelmente, afetar, e essa afetação vai suspender todas as ações em curso. E aí, até o julgamento do IAC, a gente não vai ter ainda um posicionamento definitivo. E acreditamos que, até por conta dessa assessoria que está sendo feita pela CNR e pelas entidades, as decisões que nós já obtivemos favoráveis vai ser muito relevante para a definição desse tema por parte do STJ. Esse fórum está nos dando uma oportunidade de perceber a importância da atividade notarial e de registro e essa interação cada vez mais forte entre todos os operadores do direito. Os juízes, desembargadores, ministros, advogados, a própria OAB entende a importância dessa atividade para a sociedade. A tendência é que a gente consiga fazer com que a gente desafogue o Poder Judiciário com atos que podem ser praticados pelos próprios cartórios em todo o Brasil. É uma ferramenta muito importante para que a gente possa evoluir como sociedade, que a gente possa ter uma justiça mais célere e menos custosa. A CNR deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. 2023 foi um ano de muitas mudanças e reconstrução, novos desafios e conquistas. Em 2024, como sempre, confie nos cartórios para estarem ao seu lado em todos os momentos. Boas festas! Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!